Era 1960 e ia rolar um retiro de namoro nas margens do Lago Bodom, que é um lago que fica na Finlândia. Nesse retiro iriam 4 adolescentes, porém na volta iria voltar só um. Muitos anos depois, esse único sobrevivente, vamos falar assim, essa única pessoa que voltou desse encontro ia virar o suspeito do assassinato dos seus outros 3 amigos. Mas antes da gente realmente começar esse vídeo, já vou pedir aquilo que eu sempre peço: deixe o seu like favorito e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O mais importante realmente é o like, não esquece disso. O like me ajuda na divulgação do vídeo, me ajuda a chegar no alcance de novas pessoas e ajudar muito aqui o canal. Não te custa nada, então só deixa o like que ajuda bastante, tá? Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando sair vídeo novo, essas coisas, você vai receber uma notificação no seu celular avisando. Pode pá? Agora sim. E na descrição também tem alguns links pra você, dá uma atenção pra nós lá, pode pá? Agora sim, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. No dia 4 de junho de 1960, tava rolando um rolezinho ali, um rolê de casal, onde amigos iriam ir ali pra um lago só pra trocar uma ideia, conversar e passar um tempo bacana entre eles. Nesse rolê tava presente uma menina chamada Maila e Merle Björklund. Eu vou tentar pronunciar os nomes da Finlândia, os nomes são esquisitos, então eu vou tentar pronunciar, pode pá? Mas tá na tela aqui o jeito certo que o nome da pessoa. Tava a Maila, né? A Maila e Merle Björklund, a Anja Tulikmäki, e as duas respectivas meninas tinham 15 anos de idade, tá? Porém, o casal não era elas. Elas estavam sendo acompanhadas aí pelos seus namorados, tá bom? Um cara chamado Seppo Antero Boisman e um outro cara chamado Nils Wilhelm Gustafsson. E os dois tinham 18 anos. E aí beleza, eles foram, se juntaram, chegaram no local onde iria acontecer esse encontro, esse rolezinho deles, que era um lago que se chama Bodominjarvi, eu acho que é assim que se fala, mas o nome que ele é mais conhecido é Lago Bodom, tá? Porque é mais fácil também de falar. E aí beleza, eles chegaram lá, armaram a barraca deles, começaram a conversar, tomar uma cervejinha pra, né, acalmar a alma lá deles, começaram a passar um tempo, escutar uma música, fazer as pescarias lá, que é o que eles fazem nesse bagulho de lago, e bom... De início mesmo assim, tava tudo muito tranquilo. Do momento que eles chegaram até a tarde que eles passaram ali, tava tudo rolando tranquilamente do jeito que tinha que rolar. Até aquele momento realmente não tinha rolado nada de muito especial. Eles realmente estavam num rolê curtindo ali os amigos. Porém, isso iria mudar nas primeiras horas do dia seguinte. Nils Gustafsson, que foi o único sobrevivente ali daquele crime, o cara que realmente, o único que saiu vivo do lago, ele contou essa história tanto pra polícia quanto pra outras pessoas umas 400 milhões de vezes, tá bom? Em algum momento entre 4 horas da manhã e 6 horas da manhã, do dia 5 de junho, Maila, Anja e Seppo foram esfaqueados e espancados dentro da sua tenda até a morte. Já a Nils, uma tentativa de ataque que teve contra ele, deixou ele com uma contusão, uma mandíbula fraturada e alguns ossos do corpo quebrado. Quando a polícia perguntou pra Nils o que tinha acontecido naquele dia, naquela noite, o que tinha acontecido com a galera que tava no acampamento, a única coisa que ele conseguia falar era que uma figura vestida de preto, alto, forte, de olhos vermelhos, atacou o grupo violentamente. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, um grupo de pessoas que observam pássaros encontrou a tenda. Elas também falaram que avistaram um homem loiro saindo de perto do local. Porém, eles estavam muito longe e não viram nada de muito interessante, então eles só deixaram. Eles ignoraram ali aquela cena, o homem deixando o local e a tenda na beira do lago. Eles não deram muita atenção para aquela cena. Os corpos de Anja e Seppo foram encontrados dentro da tenda. Já a Maila, a namorada, né, do Nils, que foi o cara que saiu vivo, ela foi encontrada em cima da tenda, nua da metade da cintura pra baixo. Ela também foi ali constatado que ela foi a que sofreu mais, foi a que, claramente ela foi esfaqueada mesmo depois de morta, ela foi espancada mesmo depois de morta. Depois os observadores de pássaro que viram a cena, porém não tinha, como eles estavam longe, não conseguiram ter tantos detalhes e ignoraram o que estava acontecendo, ignoraram a descoberta ali. A barraca só foi ser encontrada às 11 horas da manhã por um carpinteiro que ficava ali no local. O cara se chamava Risto Siren. Imediatamente Siren ligou para a polícia para chegar no local, que só foi chegar também lá para meio-dia mais ou menos. Porém, quando a polícia chegou, as vítimas já estavam mortas ali há mais de 6 horas. Então não tinha muito o que fazer.
Desde o início de tudo, a cena do crime era muito confusa. Ao invés de entrar na tenda e esfaquear a galera dentro da tenda, parecia que o assassino tinha feito tipo tudo às cegas. Ele esfaqueou e matou as pessoas de fora pra dentro. O assassino ou a assassina claramente usou uma faca pra esfaquear as vítimas. Porém, nos corpos das vítimas também tinham marcas de outro objeto, um objeto pontudo que não chegou a ser identificado. A polícia não sabe realmente o que era o objeto. E além disso, tinha vários objetos que estavam faltando na cena do crime, o que deixava tudo mais confuso. Por exemplo, as chaves das motos dos adolescentes, elas sumiram. Porém, as motos em si estavam no local. Os sapatos de Nils, que é o cara que saiu vivo, ele também desapareceu da cena do crime. Porém, ele foi encontrado 800 metros pra frente da tenda, junto com algumas outras partes de suas roupas. Mais tarde, depois do crime, os jornais começariam a criticar a polícia, porque de acordo com eles foram responsáveis e não lidaram com a cena do crime do jeito que deveria ser lidada. Eles meio que foram bem negligentes desde o início das investigações. A polícia desde o início não conseguiu fazer nenhuma imagem das suas descobertas, das suas investigações, e também eles não isolaram a área do crime, o que deixou bem fácil de ter contaminação ali, alguém mexer, alguém pisar, alguma coisa, sabe? O que realmente aconteceu. Pouco tempo depois da partida da polícia, alguns turistas e alguns campistas ali que meio, não são treinados para isso, curiosos, foram lá, pisaram e quase destruíram toda a cena do crime. Na tentativa de consertar o seu erro, a polícia chamou soldados para ajudar na cena do crime. E, bom, os soldados basicamente o trabalho deles era tentar achar os objetos. E ao invés de ajudar, eles atrapalharam. Por causa disso, a cena acabou sendo mais pisoteada, mais destruída, mais contaminada, e eles acabaram não encontrando a maioria dos objetos que sumiu. Meses e anos iriam se passar e a polícia não conseguiria encontrar e nem adicionar nenhum detalhe novo a essa história. Principalmente do Nils, que insistiu até o fim que o que atacou os amigos dele foi o cara com os olhos vermelhos brilhantes. Esse caso foi tão sensacional, ele foi tão especulado, ele foi tão criado tantas teorias pra ele que até hoje é impossível alguém da Finlândia ali não conhecer a história do Lago Bodom, Porque meio que virou uma lenda urbana do local. Todo mundo ficou sabendo do assassinato no lago, e como a polícia não tinha nenhum suspeito real, um bom suspeito pra culpar, e como os objetos de crime não foram encontrados, como o cara não foi preso, a cidade, o estado pediu para que as crianças não saíssem de casa até tudo ser resolvido, caso o assassino ainda estivesse à solta. O caso acabou ficando sem nenhum detalhe novo, sem nenhuma evidência nova durante muitos anos, Mas tudo isso iria mudar em 2004. 2004 acabou mudando tudo isso, Todo esse lance de não ter culpado, de não ter crime, de não saber quem foi, de não ter nenhum suspeito, tudo isso mudou. Algumas evidências de DNA levaram os promotores a meio que tentar achar um culpado novo, Eles acharam um cara que possivelmente teria um motivo pra matar, cometer ali os assassinatos com os adolescentes. E pra ajudar ainda mais, esse caso acabou tendo a ajuda da polícia forense, que não tinha na época, Lá em 1960 não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, então eles não tinham a polícia forense. Hoje eles têm, então eles utilizaram da polícia forense pra tentar resolver tudo. E o suspeito principal do caso virou Nils Gustafsson. Depois de mais de 40 anos, ele virou o suspeito. O que ele não era na época, Deixando bem claro. Exatamente, na época o Nils não acabou não sendo suspeito do crime, porque quando a polícia chegou no local, ele estava em péssimo estado. Ele estava com a mandíbula quebrada, com algumas concussões. Exatamente, na época o Nils não virou um suspeito do crime, porque quando a polícia chegou no local, ele estava bem destruído. Ele estava com a mandíbula quebrada, com vários hematomas, com o osso quebrado e algumas concussões aí no corpo. Ele também não conseguia lembrar de nada da história, a não ser a sua historinha lá sobre o cara com os olhos vermelhos. O que pra polícia era uma história que saiu de um trauma, sabe? Quando você passa por alguma coisa muito pesada e seu consciente criou algo novo. Então, pra eles era isso que estava acontecendo com o Nils. A polícia na época tentou fazer os trabalhos, pra tentar achar uma prova ou alguma coisa do tipo, usando as provas físicas. Só que como eu falei, eles fizeram um péssimo trabalho naquela época. Então também dificultou o trabalho da polícia forense depois de tanto tempo, porque não tinha basicamente nenhuma pista, Não tinha nada para eles investigarem direito, porque na época não acharam os objetos que foram usados para cometer o crime. Na época, como eu já tinha dito, ele não teve nenhum
nenhum suspeito foi preso, né? Tiveram suspeitos, porém nenhum deles foi preso porque nenhum deles realmente se encaixava no crime. Pra você ter uma ideia, na época, um cara chamado Carl Valdemar Gilstrom, vou tentar falar, Carl Valdemar Gilstrom. Esse cara, ele era um cara que trabalhava num quiosque ali mesmo perto do lago, sabe? E ele já era conhecido por ser uma pessoa meio agressiva com a galera que acampava ali. Muita gente falou que era normal ele discordar de alguns campistas, de ter encrencas, confusões por causa de barulho. Esse cara, ele era praticamente... Mano, ele era muito perturbado. Ele tacava pedra nos campistas, discutiam, desarmava a tenda durante a noite, cortava os fios das tendas e tudo mais. Basicamente por estar fazendo barulho ou alguma coisa do tipo. Então ele já era conhecido por ser uma pessoa meio revoltada com a vida, por discutir com os campistas e fazer essas coisas. Então ele virou um suspeito ali do crime. E essa teoria acabou ganhando bastante força quando o Gilstrom, né, o cara que estava sendo acusado, acabou morrendo de suicídio, né? Ele acabou se suicidando em 1969. Antes de morrer, ele também, durante uma bebedeira lá no bar, quando o cara tava bem chapado, ele tinha meio que assumido a autoria do crime. Porém, ninguém acreditou muito na história. Porém, né, mesmo não acreditando tanto e por causa do suicídio, acabaram que criaram essa teoria e ela ganhou força por causa da morte dele. Na época, basicamente, tiveram vários suspeitos, como eu falei, porém nenhum deles conseguiriam ser colocados na cena do crime, tá? A não ser uma pessoa, que é o cara que saiu vivo disso tudo. E foi o que eu falei, na época não tinha muita tecnologia, né, não tinha os testes de DNA, não tinha nada disso pra ajudar na investigação. Porém, com o passar dos anos, isso começou a ser possível, né. Os testes de DNA começaram a ser usados aí pela primeira vez em 1980. E por causa dessa tecnologia nova que eles descobriram, eles começaram meio que tentar desvendar casos antigos, né? Pegaram casos arquivados e tentaram usar o DNA pra ver se chegava num culpado, pra tentar trazer uma solução pra esses casos. Porém, a Finlândia só tinha um laboratório de polícia forense, tá? Então eles não tinham muita demanda, não, mas não tinha muito contingente, não tinha muita gente ali pra perder o seu tempo tentando desvendar casos antigos. E aí, como eu falei, em 2004 foi quando eles finalmente tiveram tempo pra meio que desarquivar aquele caso. E aí, em 2004, eles pegaram o sapato, né, do Nils e eles fizeram algumas investigações nesse sapato. E por causa de um sapato, acabou que começou a ter uma nova onda de acusações. Depois de analisar o sapato do Nils, eles descobriram que no sapato não tinha o sangue do próprio Nils. Tinha sangue de todo mundo que morreu ali, porém não tinha do Nils, que foi atacado também. E a polícia achou isso muito estranho. Como que ele foi atacado junto com todo mundo, porém no sapato só tinha os DNA de todas as outras vítimas. Não tinha o DNA dele. Bem estranho, né? Pra polícia era bem simples a explicação. Ele atacou os amigos, depois jogou fora o sapato, né? Pra não ser acusado de nada. E depois ele mesmo se bateu ou usou alguma coisa pra fazer todas as hematomas que ele tinha, pra quebrar o maxilar, pra não ser acusado do crime. Era basicamente isso que a polícia estava querendo falar. Era a explicação da polícia. Os investigadores acreditavam que um dos motivos que realmente poderiam ter feito o Nils atacar os amigos foi ciúmes, tá? Uma testemunha da época lá, que falou só depois de tanto tempo, de tantos anos depois que ela foi contar a história, disse que viu sim Nils e a sua namorada discutindo, tipo, uma discussão bem pesada na noite do crime. Com as novas pistas, né, com o lance do DNA e todas as acusações, a testemunha que só falou depois de tanto tempo, o promotor tinha meio que uma fé bem grande de que poderia sim ser ele o culpado. Então ele moveu algumas ações contra o Nils, que se ele fosse culpado do crime, ele pegaria a prisão perpétua, depois de tanto tempo de tudo ter acontecido. Bom, na defesa de Nils, a advogada dele usou o argumento de que, assim, tinha sangue do Nils dentro da barraca. E ele levou um soco pra quebrar o maxilar, na força de quebrar o maxilar. Ele não teria condições nem força suficiente pra matar as outras pessoas no estado que ele tava. A advogada também questionou a testemunha ocular da briga, né? Porque ela levou muito tempo pra contar a história pra todo mundo. Ela levou, mais de meio século pra falar que realmente ela presenciou uma briga entre o casal. E, bom, basicamente é estranho, né, gente? Tanto tempo pra contar uma história que solucionaria o crime. Então, a advogada usou esse argumento pra meio que desbancar os argumentos do juiz. E também, né, na história da testemunha ocular lá, como fazia muito tempo também que tinha acontecido, faltavam alguns detalhes importantes da história. Então, essa
pista basicamente foi descartada. O tribunal acabou declarando que não tinha provas suficientes para, condenar o Nils, que já tinha passado muito tempo do caso para eles conseguir fazer um quadro completo do que havia acontecido naquele local, e o Nils foi liberado. Com tanto tempo depois de tudo ter acontecido, o caso continua sem nenhum preso, nenhum esclarecimento, né? A gente sabe que realmente alguém conseguiu fazer o crime e saiu impune. Com tanto tempo depois, acho que a gente realmente não vai ter uma resposta do que aconteceu no Lago Bodom. E o crime virou parte do folclore da Finlândia. Bom, podemos concordar que parece muito um filme do Jason, né, clã? Bagulho sinistro mesmo que aconteceu. Espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O like é muito importante, me ajuda com a divulgação. Deixa o like realmente, só pra ajudar mesmo. Se não gostou do vídeo, deixa o dislike também, o que importa é você participar. Se deixar o dislike e fala que você não curtiu, deixa nos comentários que eu vou tentar melhorar aí, pode pá? Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então é isso aí, realmente espero que vocês tenham curtido. Na descrição tem coisa pra vocês. Até a próxima e fui!